vamos rodar aí pro pessoal de casa entender do que a gente está falando. O BAP coloca o seguinte: a CBF divulga datas de jogos. Agora, 4 jogos em 8 dias, fora as convocações. Aí ele coloca ali, né, quais são os jogos. Atlético Mineiro, aí o Atlético Paranaense, depois tem o Goianiense e segue o tweet falando da Chapecoense. Ih, rapaz, ele foi na minha. Isonomia, não é? Então tá. A situação é complicada. É claro que tem que fazer esses jogos. Mas aí a gente já fica olhando pra trás e falando assim, pô, de repente era melhor ter jogado quando tava desfalcado por causa da seleção do que agora que vai num momento crucial ali. E, Pascoal, não tem muito o que fazer, porque talvez o mais sensato fosse esticar o campeonato para botar isso lá na frente. Você vê isso como uma possibilidade, porque realmente é complicado pro Flamengo. Porque tem Copa do Brasil, tem Libertadores da América, Exato. tem esses jogos atrasados, essa convocação da seleção brasileira e os jogos que foram retirados, os times não jogaram, mas eu concordo com o BAP. Eu discordo muitas vezes do Flamengo. Quando tem assodamento para voltar ao público, forçar a mão em algumas situações, eu discordo do Flamengo. Mas dessa situação eu concordo. Não dá para jogar a cada 2 dias, não dá. Joga no dia 31, depois joga no dia 2. Joga no dia 2, depois joga no dia 5. Joga no dia 5 e depois joga no dia 7. Poxa vida, gente. Quem suporta isso? Quem aguenta isso? Foge da realidade. Não tem atleta que suporte esse tipo de situação. O Flamengo tem um elenco maravilhoso. Mas espera um pouquinho. Todos deveriam ser tratados da mesma forma. É por isso que eu digo, quando tem jogo de seleção brasileira e tem 4, 5 jogadores convocados, o clube não pode jogar. A CBF tem que arrumar esse calendário. O gênio da tabela, porque nós temos um gênio da tabela. Não é só o gênio da tabela da CBF, não. Tem gênio da tabela também nos campeonatos regionais. Tem gênio da tabela. O gênio da tabela tem que arrumar essas datas. Ele precisa encaixar esses jogos. Ele sabe que tem eliminatória, ele sabe que tem Copa do Mundo, ele sabe que tem Copa América, ele sabe de tudo. O gênio da tabela sabe tudo. Só que na hora de fazer a tabela, o mais fácil é fazer não contando com isso. E aí dá nisso aí que a gente tá vendo agora, desses problemas aí. Eu concordo com o Flamengo, concordo com o BAP, o Luiz Eduardo Batista, que é vice-presidente do Flamengo. Eu concordo com ele. Isso é isonomia? Claro que não. Claro que não. Como não é isonomia, o Flamengo ter público no estádio e o outro adversário não no Campeonato Brasileiro. Isso também não é isonomia. Não é isonomia o Grêmio não ter público no seu estádio e ter público no jogo do Flamengo na volta da Copa do Brasil. Isso também não é isonomia. Isso não é correto. Como não é correto, isso aí eu concordo com o Flamengo. Isso para mim não é correto. Ou seja, já não tem isonomia, Zé, no campeonato há muito tempo, né? Eu quero te ouvir sobre o que você já ia colocar, mas eu também quero te perguntar sobre a competitividade, sobre o jogador. Dá pra jogar no máximo ali, na potência, nessa Dani, sequência? Não, porque tem um acúmulo de jogos, né? Tem um acúmulo de jogos, além desses 4 jogos, tem todo o acúmulo de tudo aquilo que os jogadores estão fazendo até agora, viagens, tem uma série de coisas, isso é impossível, humanamente é impossível você fazer essa sequência de jogos. Então o Flamengo está certo em reclamar, em exigir uma mudança de tabela, né? Não tem. Mas o que é o bom senso então, Zé, nesse caso? Oi, Dan, desculpa. O que é o bom senso então nesse caso? Qual que é a solução? Não existe bom senso, existe o que é o correto, Dani. O bom senso já passou de longe aí, já tá lá em Londres, né? Existe o que é o correto. O correto é você respeitar o ser humano e as suas regras, até mesmo regras de trabalho, né? Então passa por cima de tudo. O que eu quero colocar no programa é o seguinte: faz quanto tempo que esses jogos estavam para ser marcados? Há um tempão. Sim, muito tempo, desde que foram, né? Tem jogo da 4ª rodada ali. Coincidência, né? Só foram marcados depois da reunião dos 19 clubes, a entrada da liminar, a CBF junto com os clubes. É uma coincidência que eu tô pensando, passando assim só pela minha cabeça, ou não? Pode ser alguma retaliação contra o Flamengo por conta daquilo que eles fizeram? Tô colocando aí, né? Porque não é possível. Você demora todo esse tempo para remarcar os jogos, aí depois de uma confusão com o Flamengo, depois os 19 clubes pedindo abaixo assinado. 19 não, né? Acho que são 3, o Atlético e mais 2 são não assinaram. 17. 17. O Atlético, o Cuiabá e o Flamengo não assinaram. Isso. Quando foram pedir para a CBF, aí a CBF vai no STJD, né? Na madrugada tem a liminar, caçando a liminar do Flamengo, e aí
poucos dias depois tem remarcaram 4 jogos em 8 dias para o Flamengo, quer dizer, tem alguma coisa aí, né? Não é possível que o gênio, como o Pascoal falou, né? O gênio da tabela do Campeonato Brasileiro possa simplesmente ter acordado e falar assim, hoje eu vou marcar 4 jogos do Flamengo em 8 dias. Bati o recorde. Não é possível, né? Tem que ser analisado com uma outra, nas entrelinhas, o que está acontecendo. Eu não vou ficar somente nessa questão são 4 jogos em 8 dias. Eu não fico nessa, não. E aí, Fábio Sormani, você que falou em isonomia, que não podia ter torcida do Flamengo, que o Flamengo estava desrespeitando, agora tem o outro lado, né? Não que estivesse certo ali, mas agora tem o outro lado. Soa para você como uma resposta? Dani, essa discussão é muito mais ampla, né? O Flamengo, o BAP aí no caso, usa um caso, essa questão do público para falar de isonomia e tal. A questão não é essa. A questão é o seguinte, o ano tem 365 dias. Você tem que encaixar o calendário do futebol nele. E é impossível, nesse período, para você ter 30 dias de férias, mais 30 dias de pré-temporada, é impossível você, em 10 meses, encaixar regional, Copa do Brasil, Brasileira, Libertadores ou Sul-Americana. É impossível. Certo? Agora, só seria possível se você diminuísse o número de jogos. Diminuísse o número de jogos. De que maneira? Mudando a fórmula de disputa dos campeonatos. Os regionais deveriam ser encurtados. Para esse ano já não dá. Não entendi, Dani. Não, para esse ano já não tem como, né? Para esse ano já não se faz isso. Então, como é que se resolve essa questão? O que eu quero dizer é essa questão de agora, essa questão tem que ser resolvida assim. O Flamengo deu alguma solução? Não deu. Tá bom, Flamengo, não vai jogar 4 jogos em 10 dias. Tá bom. O que você sugere, então? Você tem que sugerir alguma coisa. O Pascoal fala assim, o gênio que faz a tabela. Sim, mas não tem o que fazer. Como eu falei, o Campeonato Brasileiro tem que ser diminuído, mudado a forma de disputa, o regional também. Você entendeu? Agora, só que o reflexo disso é o reflexo de que a televisão vai querer pagar menos. Óbvio, ela está exibindo menos jogos. Se tem menos jogos, tem menos dinheiro na televisão. Aí os clubes falam, não quero. Mas se vou abrir mão de 30 milhões do Campeonato Paulista, eu preciso desse dinheiro. Então não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Como é que você vai parar o campeonato com data FIFA? Você não tem data. Não tem data. É impossível parar o brasileiro nas datas FIFA. Porque tem o regional. Se não tivesse o regional, você poderia começar antes. Mas o regional abastece os cofres da maioria dos times grandes do futebol brasileiro. De maneira muito boa. Porque a televisão paga bem o campeonato regional. Paga bem. Os times de São Paulo que o digam. Então não tem jeito. O Flamengo reclama? Ok, Flamengo. Então me dá uma solução. O que nós vamos fazer? Ele não apresenta porque não tem. Não tem o que fazer. Na NBA, os jogadores foram reclamar com o comissário David Stern, hoje falecido, hoje não é mais ele, é o Adam Silver. Eles foram reclamar que os jogadores estavam jogando demais e que o corpo não suportava. Eles tinham que tomar anti-inflamatório dia sim, dia não, para poder suportar. Aí o presidente David Stern falou assim, ok, beleza, vamos diminuir o número de jogos, mas a televisão vai pagar menos. E o dinheiro de bilheteria também vai ser menor. E o salário de vocês vai diminuir também. Sabe o que os jogadores falaram? Ok, a gente joga. Os 82 jogos da fase de classificação. Ninguém quer abrir mão de nada. Sormani. Então, aí é que dá o problema. Então era melhor Facincani ter jogado desfalcado? Claro. Sim, Dani, nesse sentido, sim. Sim. Porque, vamos fazer uma conta aqui rápida e simples, tá? O ano tem 52 semanas. No cenário perfeito, mundo ideal, nossa, aquela coisa toda, né? A gente fica janeiro praticamente só treinando, que é a pré-temporada, ou seja, um mês. E vamos pegar dezembro para as férias. Para as férias, né? Dezembro. Então, você exclui janeiro e dezembro. Você tem um calendário de fevereiro a novembro. São 43 semanas, Sormani. Você tem 43 semanas para destrinchar 38 datas de Campeonato Brasileiro, mais o meio da semana, em que você vai intercalar Libertadores com Copa do Brasil. A Libertadores, ela tem, para um clube que entra na fase de grupos,
ela vai pegar 6 jogos obrigatórios, mais 8 jogos somando oitavas de final, mais 10 jogos somando as quartas de final, mais 12 jogos somando com a semifinal e 13 com a decisão. Então você em 43 semanas tem 38 jogos obrigatórios de brasileiro, mais se você chegar à final da Libertadores a 13 jogos e provavelmente 8 jogos de Copa do Brasil ou 10 jogos de Copa do Brasil. Vamos colocar aqui, agora me falando da memória aqui, rapidinho, mas vamos colocar nessa hipótese, tá? Então você em 43 semanas tem praticamente 60 partidas para encaixar. Não fica pesado. Não fica pesado, porque é mais ou menos a média na Europa. Eu até mandei agora há pouco um calendário pro Sormani, que no fim dessa temporada, aliás, no fim da temporada não, no fim deste ano, em meio à temporada europeia, os clubes ingleses vão passar por um período de 14 jogos entre novembro a 1º de janeiro. Porque eles vão somar as copas locais, mais o campeonato inglês e mais a reta final da fase de grupos da Liga dos Campeões, sem contar que em dezembro eles vão ter 3 jogos no intervalo de 5 dias. Porque tem o Boxing Day. Então de 26 de janeiro, aliás, 26 de dezembro até 1º de fevereiro, até 1º de janeiro, serão 3 jogos em sequência. Jogos com menos de 72 horas. Então o que o Flamengo hoje reclama, e que passou... Exatamente, lá eles não têm estadual, Sormani. Tá certo. Então, mas eles têm 2 Copas. É o que eu acho que você vai colocar. Não, mas eles têm 2 Copas. Sim, eu acho que a Inglaterra é o único país na Europa que tem 2 Copas. Eles têm a FA Cup e tem a Copa da Liga Inglesa. Esse é o problema. Sim, tem a Copa... assim, tá bom. Sim, Copa de Portugal também tem. Então, é isso. Aí é menos dinheiro, os caras não querem. Entendeu? Esse é o problema. Então é assim, velho. É assim. Claro. Vocês querem ganhar o que vocês estão ganhando e diminuindo o jogo? Ninguém vai pagar. Mas aí é complicado falar em isonomia, né? Aí vai jogar. Mas é pra todo mundo, Dani. Complicado. Em 2020, Palmeiras passou pela mesma situação. Não, exatamente. O sub-20 do Palmeiras também passou por isso agora, mas é o que eu tô dizendo. Aí é complicado a gente falar em isonomia no futebol, porque uma hora ela não aparece no público, uma hora ela não aparece nas datas, uma hora ela não aparece nas convocações. Então é um assunto delicado, é um assunto que no Brasil, infelizmente, a gente acaba não fechando muito a conta. Agora Dani, fecha aí, Sormani, pra gente seguir. Ô, Dani, enquanto os outros times estavam jogando na data FIFA, o Flamengo não estava. O Flamengo não estava. Outros times jogaram. Não é que os outros times não jogarem nem o Flamengo e agora o Flamengo vai ter que jogar. E os outros times não vão ter que jogar. O número de jogos é o mesmo para todo mundo. Você entendeu? É o mesmo para todo mundo. É o mesmo para o Atlético. Você entendeu? É o mesmo para o Palmeiras. Só que o Flamengo não quis jogar. Discussão. Eu não quero jogar, beleza. Você vai deixar, então eu vou marcar lá na frente. Ótimo. O Flamengo topou isso. O Flamengo foi lá reclamar para não jogar. Você entendeu? Não faz o menor sentido essa reclamação do Flamengo. É claro que eu sou contra jogar 4 partidas em 10 dias. Exato. Óbvio que eu sou. Não tem cabimento um troço desse. A cada 2 dias e meio tem um jogo. Não pode. Tá errado. Agora, só reclamar e não apresentar a solução, não adianta nada. O Flamengo, quando foi reclamar que não queria jogar na época da data FIFA, poderia ter chegado lá com um calendáriozinho e mostrado para lá pro cara que faz as tabelas, olha, tem essas datas, essa e essa. Aí vai ficar legal. Beleza, vamos dar uma olhada. Não, ele simplesmente pede para não jogar e quando a CBF marca, ele reclama. Não tem data. Você entende? Não tem data. Aí, então não tem que reclamar. Por isso que eu falo, gente. Mas aí eu só colocar uma situação só. Aí o Flamengo vai lá e escolhe as datas. E aí os clubes vão falar assim, mas você tá fazendo isso, você tá ajudando o Flamengo. Não pode acontecer isso, porque é o que mais acontece, né? Ele vai sugerir mas o senhor não falou agora? Sim, mas estou falando, o senhor não falou que o Flamengo não apresentou a solução? Então, aí ele vai sugerir para a CBF. A CBF acata. Aí os clubes vão falar o seguinte, a CBF tá ajudando o Flamengo. Como sempre foi. Não é isso? Aí você dá o direito aí não, que eu tô... Mas aí é pensar pequeno. Não é pensar pequeno. Mas aí os dirigentes do Brasil... Não vai atrapalhar ninguém? Mas a gente... Seu Sormani, mas a gente não estava falando... O senhor não estava... Semana passada a gente não estava falando sobre isonomia de ajudar. E o que aconteceu? Os 19 clubes entraram contra o Flamengo. Não é pensar pequeno também em outras coisas, não só no público, mas de uma forma geral. Nós pensamos cada um no seu umbigo, mas cada um no seu umbigo. Por que uma das coisas que eu sempre peço, e eu acho que é o que
eu gostaria que nós tivéssemos isso, os árbitros se pronunciarem logo após o final das partidas. Por quê? Porque eles quebrariam e tirariam toda essa coisa que acontece. O fulano de tal, eles estão ajudando a CBF, eles estão ajudando o Flamengo, eles estão ajudando o Palmeiras, eles estão ajudando determinado clube, porque isso, o senhor sabe que isso acontece. Espera aí, Facinca, só para terminar o raciocínio, senão eu vou perder aqui. Desculpa. O senhor sabe que isso acontece. E isso é uma coisa, eu acho que menos grave do que o cara chegar e falar o seguinte: ô CBF, tá aqui, ó, coloca os 4 jogos pra mim nesses dias. Porque o Flamengo vai exigir ou vai dar os 4 jogos. Não, eu sei, mas eu tô falando, mas se essa sugestão, ela é aceita... Seu Sormani, mas se essa sugestão ela é aceita pela CBF... mas deixa eu só terminar o raciocínio, seu Sormani. Não, mas se essa sugestão for aceita pela CBF e o Flamengo ganhar os 4 jogos ou se beneficiar disso, que pode acontecer, os clubes vão começar a reclamar. Os clubes vão começar a falar: bom, vocês ajudaram o Flamengo, vocês acataram o Flamengo. E aí os clubes irão bater na porta da CBF e vão falar: eu também quero marcar meu jogo aqui, eu também quero ter esse direito. Eu acho que quem tem que fazer isso é a CBF. Não são os clubes que têm que apresentar, até porque, como eu falei, ninguém pensa no todo. Todo mundo pensa no seu. Se o Flamengo fizer isso, os clubes irão reclamar. Se um outro clube fizer isso também, o Flamengo vai reclamar. Infelizmente, o futebol brasileiro já deu várias demonstrações que pensam dessa forma. Olha, peraí que eu vou ter, infelizmente, eu vou ter que pegar a palavra aqui, porque a gente tem um intervalo daqui a pouquinho, Sormani. Deixa... Acabou. Tem o direito. Sim, mas essa é uma... Então, mas aí tem o outro lado que o Zé já colocou. Mas o Facincani quer falar. Facincani, fecha aí que eu tenho uma questão para jogar pro Pascoal e a gente tem que ir pro intervalo. Gente, o que eu falo, vocês dois têm razão. Só que tem uma outra questão. O calendário FIFA, ele é definido pelo menos 1 ano e meio antes da gente definir o calendário brasileiro. Todo mundo sabe que em novembro do ano que vem vai ter uma Copa do Mundo, que nos meses anteriores vão ter eliminatórias. Todo mundo sabe, antes de fechar anualmente o calendário do brasileiro, que a data FIFA tá lá, naquela data marcada. Se todo mundo sabe disso, que vai ter uma data FIFA em meio à 34ª e à 35ª rodada, por que eu vou assinar o regulamento do campeonato? É simples. A hora que um Flamengo, com o poder que ele tem, um Palmeiras, um São Paulo, um Corinthians, chegarem antes de começar um campeonato, quando eles vão destrinchar as datas e falar assim: aqui não dá mais, não vai ter esse tipo de choradeira. Vai acabar. Só que eles são coniventes com isso, aí meio ao campeonato chorar, não adianta nada, parceiro. Exatamente. O Pascoal, vai ser até engraçado eu falar isso nessa hora, porque eu vou dar a informação aqui, você fecha o raciocínio, a gente fecha Flamengo, que ainda tem que falar de Corinthians e Palmeiras. Mas o Gabigol já tinha pego um jogo, né, de suspensão, já cumpriu, e pegou outro jogo de suspensão agora por causa da declaração que ele deu contra o Internacional, dizendo que o futebol brasileiro é uma várzea, Pascoal. Fecha aí o bloco, por favor. Normal. Quem fala o que quer, na volta pode escutar o que não quer. Pois é. Sucinto, Oswaldo Pascoal. Ele não joga contra o Grêmio nesse final de semana. Vamos falar aqui de William, de Corinthians, depois do intervalo. E tem o Palmeiras também, porque a defesa do Palmeiras nos últimos jogos, como diria Oswaldo Pascoal,